Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuDicas. Resolução de questões da prova do FNDE para nível superior é a parte 4, a última parte de resoluções de português dessa prova. Vamos lá saber como ficaram as resoluções de questões dessa prova. Então pessoal, antes da gente ir propriamente dito para a resolução de questões, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere tornar-se membro do canal. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, os valores são baratinhos, são bem acessíveis, a partir de R$ 4,99. Além de ser uma ótima ajuda para o canal, você ainda vai ter vários benefícios. Você tem acesso antecipado aos vídeos. Geralmente os vídeos são gravados com 2 semanas de antecedência. Se você pedir um vídeo, a gente vai procurar gravar dando preferência para o seu pedido. E principalmente que você apoie o nosso trabalho. Nós contamos aí com e-books de português para concurso público. Considere fazer a aquisição desses e-books aí porque nos ajudam imensamente e são materiais de ótima qualidade por preços bem baratos e acessíveis. Desde já, muito obrigado por todo o apoio ao canal. A primeira questão que a gente vai resolver, essas questões são retiradas lá do site QConcursos. Então, se você for lá ao site e digitar Q2320299, você vai ter um acesso direto à questão. Nessa questão, o examinador faz o seguinte questionamento. No segundo período do primeiro parágrafo, o vocábulo se, em, sabe-se, ele indica que o sujeito da oração é indeterminado. O que comumente o examinador quer fazer com os candidatos, com os alunos? O objetivo do examinador é fazer com que você não acerte as questões. Então, o que ele procura fazer? Ele pega itens que são parecidos, itens que são confusos, itens que os candidatos não dominam. Então, essa partícula C aqui, o mais comum em concurso é cobrar, fazendo a distinção entre índice de indeterminação do sujeito, que é o que ele perguntou aqui de forma indireta, né? Ele quer saber se esse C aqui, indica que o sujeito da oração é indeterminado. Logo, ele quer saber se esse C é um índice de indeterminação do sujeito. Outra coisa que se pergunta muito em concurso é se esse C funciona como... É muito comum, né? Você estudar isso de forma PA. Então, esse C também pode funcionar como uma partícula apassivadora. São as duas situações mais comuns. Mas o C também pode ser um pronome reflexivo. Ele pode ser ainda um pronome reflexivo recíproco ou só pronome recíproco, tem esses dois nomes. Esse C pode ser ainda uma partícula expletiva ou de realce. Esse C pode ser uma conjunção integrante. Esse C pode ser uma conjunção subordinativa, adverbial, condicional. Aqui eu estou falando só alguns dos exemplos. Então, como esse Czinho aqui pode ser muitas hipóteses no português, o examinador vai e questiona isso de forma regular. O mais comum é saber se ele é IIS, índice de indeterminação do sujeito, logo ele introduz um sujeito indeterminado, ou ele pode ser também uma PA, ou seja, uma partícula passivadora. Então vamos fazer o estudo desse C. Ele se encontra, como ele disse, no segundo período do primeiro parágrafo. O primeiro período, ele se inicia aqui, do parágrafo, né? E ele vai finalizar após o ponto que é bem aqui. Então, aqui inicia-se o trecho que ele está cobrando. Nesse trecho está sendo dito o seguinte, tá? Sabe-se... E aqui vai uma dica importantíssima agora para vocês aí que estão estudando para concurso. Gente, toda vez que você ver a partícula Q, pare na hora e olhe com calma. Porque é outra estrutura, além do C... que pode ser tudo aquilo que eu falei para vocês, esse Q também pode ser uma infinidade de funções, de itens que ele pode estar representando, né? O mais comum é que esse Q seja ou pronome relativo, ou que esse Q aqui seja uma conjunção integrante. Mas esse C, além de pronome relativo, ele pode ser pronome interrogativo, ele pode ser diversas conjunções, esse Q ele pode fazer a função de uma conjunção explicativa também, enfim. Ele tem diversas funcionalidades, mas o mais comum é que o Q seja ou pronome relativo ou conjunção integrante, tá bom? Por que eu estou parando para falar sobre isso? Esse Q é o que vai ser a chave para a gente desvendar a função realmente desse C aqui, Então note, sabe-se que a evasão é multifatorial. Tudo bem? Tudo bem.
Aí agora, como eu vi o que, toda vez que você ver o que numa estrutura de oração, você vai tentar substituí-lo por duas coisas, tá? Se esse que aqui for pronome relativo, você vai conseguir substituí-lo por o qual, os quais, as quais e todas as variações do desenvolvimento do que por pronome relativo. Então aqui, ó, sabe-se o qual sabe-se, a evasão é multifatorial. Isso funcionou? Isso teve encaixe? Não, né? Ficou meio estranho. Sabe-se o qual sabe-se, a evasão é multifatorial? Não ficou muito bacana. Então qual a outra tentativa agora que a gente vai tentar fazer? Se não funcionou o sabe-se que por o qual blá blá blá, você vai fazer agora um segundo teste e o que você vai tentar trocar por isso, disso, nisso e assim por diante. Agora veja se funciona, tá? Sabe-se isso aqui, ó. Isso aqui, sabe-se, também ficou estranho porque não é comum aos ouvidos falar dessa forma. Mas se eu disser sabe-se isso, oxe, ficou algo um pouco mais palatável ao ouvido, né? Ficou algo assim, um pouco mais tranquilo de se ouvir. Agora, se eu fizer assim, ó, gente, ó, eu sei isso. Ficou mais claro agora? Ficou mais tranquilo? Se eu trocar tudo isso aqui por isso, ficou melhor? Sim. Mas por que não ficou tão claro quando eu uso o sabe-se? Porque esse ser aqui, ó, da forma como ele está sendo usada de forma sintética, de forma resumida. Isso aqui a gente vai conseguir também, assim como esse que, se fosse pronome relativo, eu conseguiria desenvolvê-lo para o qual, os quais, as quais. Esse ser, se ele desempenhar tal função, a gente consegue, ao invés de estar reduzido aqui, ó, de forma sintética, a gente consegue desenvolvê-lo para uma forma analítica, uma forma desenvolvida dele, tá bom? Tá um pouco confuso, mas fique tranquilo que vai ficar um pouco mais claro. Então, inicialmente, sabe-se isso, sabe-se isso. Então, essa estrutura inteira tem verbo? Tem ou não? Tem aqui, ó. Então, essa estrutura inteira aqui é uma oração. E o próprio verbo saber, ele também é outra oração. Logo aqui, nós temos duas orações. E essa oração inteira aqui, ó, ela está deslocada, ela está fora do lugar. Eu vou montar essa estrutura dessa forma, ó. Sabe-se. Sabe-se. E aí eu vou substituir toda oração por aquilo que a gente aprendeu. Sabe-se isso. E como esse ser aqui, ó, ele está sendo usado não como índice de indeterminação do sujeito. Como ele está sendo usado como uma partícula apassivadora. A partícula passivadora aqui, eu posso ter voz passiva analítica ou voz passiva sintética. Quando eu tenho a ordem direta, eu posso ter voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na minha voz ativa, o meu sujeito é ativo. Logo, o meu sujeito é agente, o meu sujeito pratica a ação. Quando eu digo que o menino comeu o bolo, quem foi que comeu o bolo? O menino. Eu vou até resumir e falar que ele comeu o bolo. E vou até dizer apenas que comeu o bolo. Quando eu digo que comeu o bolo, fica subentendido que é ele ou ela, tá? Quando eu digo que comeu o bolo, você fica claro quem foi que comeu o bolo. Quando eu digo que o menino comeu o bolo, fica muito claro que o meu sujeito está praticando a ação de comer. Essa é a minha voz ativa. Na voz passiva, você faz a inversão dos papéis aqui, ó. Então, o bolo, que antes era quem estava sendo comido, era o meu objeto direto aqui, que estava sofrendo a ação, eu posso colocá-lo para ele ficar o sujeito passivo. Eu posso dizer que o bolo foi comido pelo menino. Posso dizer isso? Sim ou não? Sim. Como o menino comeu o bolo, ele é o sujeito agente. Aqui, ó, o meu sujeito agora, ó, é passivo, é paciente, ele sofre a ação. Então agora o menino continua comendo o bolo. Então o meu sujeito, ele não faz a ação, ele sofre a ação, sujeito passivo. Essa é a voz passiva aqui, ó, analítica. O bolo foi comido pelo menino. E a voz passiva sintética, eu digo que comeu-se. Vê se está parecido com o que foi escrito lá em cima. Comeu-se o bolo. Ou, aí vai depender do tempo verbal que eu quero empregar, eu posso dizer também que come-se o bolo.
porque o bolo é comido. Quando eu digo que come-se o bolo é comido. Quando eu digo que comeu-se o bolo, é porque o bolo foi comido. Então depende do tempo verbal que eu estiver utilizando. Então note que sabe-se isso é porque isso aqui, gente, ó, isso aqui é sabido. Isso é sabido. Então, se eu fizer dessa forma, o meu sujeito aqui, que está depois dessa estrutura aqui, ó, dessa partícula passivadora, o correto mesmo era ele estar antes. Então, a estrutura aqui, eu vou apagar tudo, fica isso é sabido. Porque o que eu fiz? Eu peguei essa minha voz passiva analítica e transformei, a sintética aqui, ó, que está resumida, transformei na voz passiva analítica. E essa oração inteira aqui, ó, ela está fazendo o papel de sujeito da oração principal. Então, toda essa estrutura aqui, ó, que a evasão é multifatorial, toda essa estrutura é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela inteira faz o papel do sujeito. E quando eu pego isso e coloco antes, ó, isso é sabido. Então, o sujeito da oração principal aqui, ó, é uma oração inteira, funciona como sujeito desta outra oração. Isso é sabido. Então, esse C, ao invés de indicar que é um índice de indeterminação do sujeito, ele está indicando que ele é uma partícula apassivadora. E outra forma de eu saber que ele não é índice de indeterminação do sujeito é o seguinte: o C, quando partícula passivadora, só ocorre com VTDs. Amor, o que é VTD? VTD é um verbo transitivo direto. Já o I e S, o índice de indeterminação do sujeito, ele ocorre com qualquer verbo, exceto VTD. Ou seja, ele vai ocorrer com verbos intransitivos, com verbos transitivos indiretos, ou até mesmo com verbos bitransitivos, o que não é muito comum. De toda forma, é muito comum com verbos intransitivos ou com verbos transitivos indiretos, é muito comum aqui, ó, nesse aqui pode, nesse aqui deve ocorrer preposição. E não existe preposição aqui, ó. Sabe-se, tem alguma coisa assim, ó, sabe-se de quê? Sabe-se que para algo? Sabe-se em alguma coisa? Não tem as preposições. Então aqui é mais um indício que aqui não pode existir índice de determinação do sujeito. O I e S, na presença dele, você vai ver ali alguma preposição. Então aqui são duas situações para descartar. Por mais que você não soubesse que esse C é uma partícula passivadora, daria para saber que não funciona como I e S, índice de determinação do sujeito, porque você não está vendo uma preposição ali. Não sei se ficou claro, eu sei que é difícil eu explicar isso em pouquíssimo tempo, mas se não tiver ficado claro, eu tenho aqui no canal vídeo explicativo sobre esse assunto, tá? Só com teoria. Espero que tenha ficado claro. Então, assim, ó, no segundo período, esse C, ele indica que o sujeito é indeterminado? Não. Esse C aqui, ó, indica que o sujeito é passivo. Logo, a estrutura aqui na frente, ó, ele é passivo, então ele introduz um sujeito passivo. E o que vem à frente aqui, esse verbo aqui, ó, vai ser ele vai ser uma partícula passivadora, porque o meu sujeito é passivo. E essa oração inteira aqui da frente é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. De novo, se não tiver ficado claro, deixa nos comentários que eu tento explicar de uma outra forma. O item está errado. No próximo item, a gente vai observar o seguinte. Aqui ele quer questionar sobre regência. Ele fala o seguinte, ó. A questão é de código Q2320-300. Nessa questão ele fala: o emprego da preposição a em a todas as faixas etárias. Isso aqui está onde? No segundo período do segundo parágrafo. Isso aqui, ó, está nessa parte aqui, ó. Vamos lá. Onde é que acaba aqui o primeiro período? Tá aqui, ó. E aqui está o segundo período do parágrafo. Então essa estrutura está bem aqui, ó. Porque reconhece e enfatiza a necessidade. Note aqui o seguinte, gente. Quem tem necessidade de algo. Tem necessidade de oferecer. Oferecer é verbo? Eu ofereço, tu ofereces, ele oferece, blá, blá, blá. Sim ou não? Sim. Tudo bem. O verbo oferecer. Gente, eu chego para vocês assim e falo: pessoal, eu ofereço. Automaticamente deve despertar em vocês o que eu ofereço. Logo, o verbo oferecer, ele exige uma estrutura sem preposição e ele exige outra estrutura
com preposição. Porque eu posso oferecer o quê? Eu estou oferecendo... O que eu estou oferecendo, pessoal? Eu estou oferecendo oportunidades educacionais. Quem oferece, oferece algo. A quem eu estou oferecendo esse algo? A quem? Eu estou oferecendo esse algo a todas as faixas etárias, blá, 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 blá. Quem oferece, oferece algo a alguém. Por que eu estou falando dessa forma? Porque ele está falando aqui, ó, que SA, ele justifica-se pela regência do substantivo oportunidades. Ora, eu acabei de provar que é da regência do verbo oferecer e não do substantivo. E agora vamos observar o seguinte. Se eu chego para vocês e falo apenas isso, agora ao invés de falar que apenas ofereço, eu falo, gente, eu ofereço oportunidades. Por mais que eu não diga quais são essas oportunidades, você já sabe que eu estou oferecendo algo bacana. Oportunidade é algo positivo? Sim. Educacionais aqui, ó, tem o papel de um adjetivo. Ele tem o papel aqui, ó, de delimitar, de especificar, de qualificar, de explicar quais são essas oportunidades. Eu posso ter uma oportunidade de emprego, eu posso ter uma oportunidade educacional, eu posso ter uma oportunidade intelectual, sei lá. Então isso aqui é apenas a qualificação da oportunidade, mas isso não é algo exigido. Oportunidade não tem essa regência de exigir algo, tá bom? Então não. O item também vai estar errado, ele não se justifica pela regência de um substantivo, mas sim pela regência do verbo oferecer, que é o verbo oferecer. Ele exige complemento sem preposição e ele vai exigir complemento com preposição. Espero que tenha ficado claro, o item está errado. Então, pessoal, antes da gente ir agora para ver mais questões dessa prova e finalizar finalmente essa prova, eu trago agora para vocês aqui formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nesse vídeo nos ajudar de forma gratuita. Ó. Como que você ajuda? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente ajuda muito. Nós já batemos os 1.000 inscritos e o nosso objetivo agora é chegar a 1.050 inscritos, 1.100, 1.500, 2.000, 5.000 inscritos. Então se inscreva e nos ajude a continuar crescendo o número de inscritos, que é primordial para a gente aí, ajuda demais. Então, obrigado a todos vocês que se inscrevem, que comentam, tudo isso ajuda muito. O nosso canal ele está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, comenta, se inscreva. Tudo isso ajuda demais. Obrigado de coração vocês que apoiam o nosso trabalho. A próxima questão que a gente vai examinar é a questão de código Q2320301. Nessa questão agora é uma questão de pontuação, o uso da pontuação. Ele questiona que o emprego da vírgula após o termo aula, lá no primeiro período do segundo parágrafo. Então tá aqui, ó. Vírgula após o termo aula. É essa vírgula aqui. Para que está servindo essa vírgula? E também ó, o uso dos travessões no texto. Agora, aqui ó, é só vírgula e aqui são travessões. No terceiro período do segundo parágrafo. Onde é que está o terceiro período do segundo parágrafo? Está aqui, ó. Aqui é o terceiro período do segundo parágrafo. Então, isso que está aqui entre os travessões, isso que está aqui, ó, depois da vírgula, ele está questionando se essas duas situações, ó, justificam-se pela mesma razão. Vamos analisar com calma aqui? Vamos sim. Então, olha só. Eu vou ler todo o trecho para facilitar a nossa intelecção. O público da educação de jovens e adultos do EJA, esse público é caracterizado pela diversidade de 2 pontos. Ele agora vai dar uma explicação, uma ideia, vai exemplificar, vai especificar para a gente o que vem a ser essa diversidade. Ó. Então, esse público de jovens e adultos, ele é um público diverso. Por quê? Ele tem diversidade de experiências escolares e também ó, diversidade de vivências no mundo do trabalho. Qual outro tipo de diversidade que esse público tem aí do EJA? Diversidade geracional, porque são gerações diversas, além daquelas diversidades presentes em todas as salas de aula. O que uma sala de aula tem de diversidade? Então aqui, ó, esses 2 pontos estão explicando bem detalhadamente o que vem a ser diversidade, sim ou não? Sim, esses 2 pontos estão explicando o que vem a ser diversidade. E agora, essa vírgula aqui, ó, o que vem à frente vai explicar agora quais são as diversidades presentes dentro da sala de aula. Note que ele está explicando mais ainda quais são as diversidades presentes na sala de aula. Dá um exemplo aí dessa diversidade, amor?
como a diversidade étnico-racial e a diversidade de gênero. Então ali a gente vai ter negro, pardo, indígena, blá, 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 homens, mulheres e essas novas classificações aí, né, que tem na sociedade. Então, ora, dentro de uma sala de aula eu possuo esse tipo de diversidade lá, ó. Então aqui eu estou explicando, delimitando, exemplificando quais são os tipos de diversidade, sim ou não? Sim. Então essa vírgula aqui, ó, está introduzindo basicamente algo para explicar. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver se os travessões estão sendo usados pela mesma razão, sim ou não? Vamos lá? Agora ele fala o seguinte, ó. Utilizar a expressão completa. Que expressão completa é essa? Ele vai explicar qual é essa expressão completa? Educação de jovens e adultos, EJAI. Se eu utilizar essa expressão completa, quando eu faço isso, ó, utilizar isso, vai buscar promover a igualdade de oportunidades. Ó. Então, o ato de eu fazer essa ação causa isso. Então, ele está explicando por que eu devo utilizar essa estrutura completa. E o que é essa estrutura completa? O que é essa estrutura completa? Educação de jovens e adultos e idosos, que vai ser o EJAI. Então, sim, o que vem entre travessões está tendo a função de explicar o que vem anteriormente, e o que vem logo depois das vírgulas está explicando o que vem anteriormente. Então, eles justificam-se pela mesma razão? Sim ou sim? Sim, o item está correto. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da resolução de questões dessa prova são somente essas informações, e eu gostaria de agradecer imensamente, reiterar, né? Muito obrigado vocês que vêm apoiando o nosso canal. Sejam vocês que assistem aos vídeos, que nos ajudam de forma gratuita ou financeira. Obrigado aos membros e obrigado vocês que têm adquirido os nossos e-books. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap